As mudanças e melhoras na nossa vida não precisam ser bruscas e repentinas. Um comportamento novo e coerente, que esteja de acordo com aquilo que a gente gostaria de mudar, já é um passo mais próximo dos nossos objetivos. Olá, meu nome é Leila Sleiman, eu sou psicóloga e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre aquela frustração que as pessoas sentem quando tem a impressão de que nada muda, de que tudo continua igual, de que o outro nunca vai mudar. Vou apresentar também duas técnicas que podem ser bem úteis para a gente avaliar esses pontos. Quando uma pessoa procura uma terapia com psicólogo, normalmente ela vem com algumas questões que ela gostaria de entender melhor ou que gostaria que fossem diferentes. Com base nisso, a gente acaba estabelecendo alguns objetivos que devem ser alcançados ao longo do processo. Então, a gente estabelece assim algumas metas de terapia. Algumas pessoas têm um nível de exigência muito alto, então elas cobram de si mesmas que elas tenham resultados muito rapidamente, quase que instantâneos, quando eles estão tentando mudar algum comportamento. Eles deixam de levar em consideração algumas informações importantes. É como se eles descartassem o fato de que, por exemplo, eles levaram anos para ter aquele comportamento que eles têm ou para agirem de determinada maneira. E é preciso ser questionado algumas ideias. Será que é justo a gente cobrar de você que você tenha um novo repertório ou um leque de comportamento, sendo que essa é a maneira que você sempre soube agir ou que era mais confortável para você? É justo nesse pequeno espaço de tempo a gente cobrar que você tenha esse novo comportamento? Para fazer esses questionamentos, a gente pode considerar algumas técnicas, como por exemplo a do contínuo. Muitas vezes as pessoas tendem a enxergar os fatos em termos de tudo ou nada, 8 ou 80, preto ou branco. Só que elas deixam de levar em consideração que entre o 8 e o 80 existe uma gama de números, que entre o preto e o branco existe uma nuance de cores, sem levar em consideração os vários elementos entre esses extremos. A técnica do contínuo te ajuda a perceber que existem vários graus e variações entre os extremos. Então, nessa técnica, o que a gente faz? A gente vai montar uma escala de 0 a 100% e a gente vai adaptar essa escala de acordo com aquilo que você quer trabalhar. Então, vamos imaginar uma pessoa que vem com uma ideia de que ela gostaria de melhorar a sua interação social. O ponto 0 representaria o quê? O nível de interação social 0, sem nenhuma interação social. E o ponto 100 poderia ser definido como um nível ideal de interação social. Vamos imaginar uma pessoa que vem e afirma que ela é um fracasso, que ela não consegue fazer interação social, que ela nunca consegue expor a sua opinião. Quando a gente escuta isso, qual é a tendência? Imaginar que a pessoa está no ponto 0. Na linha da interação social, a gente pensa que ela está no ponto 0. Mas ela deixa ou descarta algumas informações importantes. Então ela leva em consideração o quê? De repente, a última reunião no trabalho em que ela não conseguiu expor a sua opinião. O que é preciso ser feito? A gente avaliar, bom, será que de fato essa pessoa está no ponto 0? O que significa o nível 0 de interação social? É não interagir nada? Mas espera aí, essa pessoa ela não tinha conversado com o recepcionista na hora que chegou no prédio? Ou na hora que o colega de trabalho veio trazer um material, ela fez uma pequena interação. E dessa maneira a gente começa a pôr um pouquinho de luz sobre esses pequenos comportamentos que mostram que sim, que ainda que seja em um ritmo lento, essa pessoa tá tendo interação social. E aí a pessoa vê que de repente não, talvez entraria no 30 ou 40, talvez não seja o 100%, e talvez não precise chegar ao 100%, mas com certeza o 0 não é. E à medida que ela vai fazendo pequenas interações, seja com alguém no elevador, seja com um cliente, com qualquer pessoa que ela interage, ela já vai estar avançando, já vai existir uma melhora no nível de interação social. As mudanças elas não precisam ser de uma hora para outra, elas não precisam acontecer do nada, muito pelo contrário, da mesma forma que nós levamos anos para desenvolver a nossa personalidade, o nosso jeito de ser, o outro também. Então essa dificuldade da gente perceber as mudanças ou melhoras também vem muito forte na questão dos relacionamentos. Vamos imaginar um exemplo assim, de um homem que vem e afirma que a sua
esposa não faz nada em casa, que ela sempre foi assim. Quando ele afirma isso, ele deixa de enxergar alguns pequenos comportamentos que de repente a esposa faz. Uma louça que ela lave, uma cama que ela arrume, a mesa que ela coloca ou tira, uma comida que de repente ela preparou, já significa que ela está fazendo algo em relação a esse assunto. Ainda que seja em passos lentos e no ritmo dela, apesar da dificuldade que ela tem, que provavelmente existe alguma dificuldade, ela tem feito. E muitas vezes isso não é percebido. Ou a gente presta menos atenção nessas pequenas coisas, que na verdade contrariam a ideia de que ela não faz nada. Essa afirmação de que ela não faz nada em casa, que a esposa não faz nada, já não é verdadeira. Então a ideia é a gente começar a perceber que existem alguns comportamentos que mostram que sim, que de repente ela faz alguma coisa. A questão é que o outro, muitas vezes, ele espera que as mudanças sejam mais rápidas. Então, que, por exemplo, que a esposa melhore rapidamente e faça tudo em casa, talvez. Mas a gente percebe que essas mudanças, que às vezes levam mais tempo, que são menos impulso, essas mudanças tendem a ser mais duradouras ao longo do tempo. Uma técnica bem bacana é a de diversificação de critérios, na qual a gente começa a perceber que às vezes a gente se restringe muito num critério para definir alguma coisa. A ideia é perceber que existem várias dimensões dentro de alguma característica que a gente esteja trabalhando. Por exemplo, quando a gente se critica ou critica o outro, a gente perde de vista algumas qualidades ou comportamentos positivos que a gente tem. Então a ideia dessa técnica é fazer a pessoa pensar naquela característica que ela considera como positiva e pensar em maneiras criativas dela descobrir ou de perceber que talvez ela tenha um pouco daquela característica. A gente pode pegar, por exemplo, a mulher do exemplo anterior, no qual o marido dizia que ela não fazia nada em casa. Vamos imaginar que ela afirma que ela é uma péssima esposa porque ela não faz as atividades domésticas com frequência. No caso, ela está colocando que ela é uma péssima esposa justamente por não conseguir realizar essas atividades com uma certa frequência. A ideia é o quê? Vamos variar esses critérios? Vamos ver as outras dimensões que envolvem o termo ser uma boa esposa? Então, quais são as maneiras que a gente poderia identificar que alguém é uma boa esposa? Ou o que define para você ser uma boa esposa? Por exemplo, essa mulher poderia responder que ser uma boa esposa é ser companheira, ser leal, ser comprometida, ser responsável, se preocupar com o outro, ser atenciosa, ser carinhosa, ajudar financeiramente, fazer uma comida, fazer as atividades domésticas. Dessa maneira, a gente percebe que são várias as dimensões que abrangem o termo ou a ideia de ser uma boa esposa. Dessa maneira, a gente consegue mostrar para a pessoa que, apesar dela não ter uma ou outra característica que defina uma boa esposa, ela tem outras. Ainda que sejam poucas, ela tem características que mostram que sim, ela é uma boa esposa. Não é o fato dela não ter uma característica ou dela se fixar em uma característica, a gente vai descartar essas outras qualidades positivas que ela tem e que a definem sim como uma boa esposa. Dessa maneira, a gente vai percebendo na nossa vida ou na do outro que as mudanças estão acontecendo, estão existindo algumas melhorias, ainda que em passos lentos. O que é importante? Que você valorize cada esforço, cada novo comportamento que você adote. Vamos supor que você quer ser mais organizado e hoje você conseguiu arrumar sua cama, ou conseguiu organizar sua mesa de trabalho, ou conseguiu de repente organizar o seu computador. Já é um avanço. Dentro daquilo que você considera como ser organizado, isso com certeza seria um passo e você conseguiu fazer. Então vamos valorizar isso. Vamos valorizar cada passo que te coloca em frente e mais próximo do seu objetivo e, acima de tudo, em frente àquela ideia que te diz, aquela crença que diz que nada mudou, que tudo continua igual e que nada vai mudar. Não, você tem evidências de que alguma coisa está sendo feita, de que alguma mudança está existindo. E lembre-se de que não é porque as coisas não estão mudando no ritmo que a gente gostaria que elas não estão mudando.
Muito obrigada pela sua atenção. Qualquer dúvida, sugestão pode deixar nos comentários. Se você gostou, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.